aquele que semeia, ele colhe. Amém? Semana passada, eu preguei sobre 2 portas. Tem muitas portas, mas não adianta. A gente tem que pregar sobre aquelas que, na verdade, podem impactar mais ou talvez trazer uma direção melhor para vocês. A porta do amor e a porta da prosperidade. A porta da prosperidade, eu trouxe para vocês, para que vocês pudessem entender que a comunhão de vocês e os compromissos que vocês têm com a casa de Deus está diretamente voltado à área da prosperidade sobre a sua vida. E você tem que ter essa porta aberta. E essa porta aberta, ela faz com que você entenda o propósito da igreja, que é o que você vê de tantos eventos, de tantas coisas que a igreja faz para abençoar as pessoas. Nós fazemos parte disso. Olha para a pessoa do lado e fala assim para ela, você faz parte de tudo isso. Você já está profetizando na vida dela, ela faz parte sim, se não faz, vai fazer, amém? E a porta do amor, gente, eu fiz um desafio para vocês se avaliarem. Eu lembro que eu perguntei para vocês, que tamanho é a porta do seu coração com relação ao amor? Ela é uma brechinha, você ama muitas pessoas e demonstra isso? É uma porta ou um portão? Então, você tem que entender que o amor é a essência que Deus faz com que nós tenhamos quando nós entendemos a mensagem da salvação. Sem amor nada acontece, sem amor nada prospera, sem amor nada tem significado. Então nós temos que colocar mais amor no nosso coração. Existe um período agora, todo mundo fala, o mundo está com muito ódio. O mundo pode estar com muito ódio, mas nós não. Nós temos que ter amor, e o amor que vem de Deus, amém? Nessa noite aqui nós vamos falar sobre portas de novo, porque é o último dia da campanha. E qual é o detalhe de hoje que eu quero pedir atenção para vocês? É porque, quando nós falamos em portas, nós falamos de portas e você já imagina uma porta, né? Mas existem portas espirituais. E a Bíblia ela traz determinadas analogias que vale a pena a gente entender o que essas portas significam para a nossa vida. Não só a nossa vida física, real, mas para a nossa vida espiritual também. Quando nós falamos de Jerusalém, nós entendemos que Jerusalém é o local onde Jesus vai voltar. E lá tem uma porta chamada Porta Dourada, né? Porta da Misericórdia, que diz que Jesus vai entrar por ali e ali vai estar praticamente definido que Jesus era o Filho de Deus. E vai ficar claro isso para quem é cristão, quem é islâmico, quem é judeu, para todas as pessoas que conheceram as Escrituras. E ali eles vão entender que se isso acontecer e Jesus entrar por ali, eles se renderão ao Senhor Jesus. Não só as 2 testemunhas que estará também no Muro das Lamentações, mas também a porta dourada, que é a porta de entrada. E essa porta diz assim, foi a porta que Jesus entrou quando ele foi posteriormente crucificado. Quando ele entrou com aquele jumentinho, foi por essa porta. Então a Bíblia diz assim, por essa porta entrou Jesus, então eles fecharam a porta. Porque falaram que Jesus ia voltar. E aí, dá para entender, os islâmicos, na verdade, têm outra cultura, e existem outras promessas para a porta de Jerusalém. Quando os islâmicos conquistaram Jerusalém, também tinham outros planos, outras promessas também, pelos seus profetas. E eles fecharam aquela porta, e na frente da porta construíram um cemitério, porque judeu não pisa em covas, não pisa em sepulcros. Então, o judeu, se ele pisar em sepulcro, ele é considerado uma pessoa não limpa. Então, eles fizeram um grande cemitério em volta do muro, para que as pessoas não pudessem ter acesso ali. Mas eu tenho assistido muito aquela menina Aline em Israel, e eu adoro ela, meu Deus do céu, como eu gosto dela. E ela mostrou que tem um caminho que os judeus passam para chegar até perto da porta. Não tem um acesso à porta porque ela está toda lacrada. Mas, gente, quando nós falamos em Jerusalém, nós pensamos assim, Jerusalém é a nova Jerusalém que fala lá em Apocalipse. Abra suas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Vou por aqui. Apocalipse 21, versículo 2 e 3. Aí tem uma revelação que Jesus passa para João, e essa revelação ela é fantástica. Diz assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Eu ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Amém? A palavra de Deus, ela mostra aqui que essa revelação de João, lá no finalzinho no Apocalipse, mostra que
Haverá uma Jerusalém espiritual? Sim, haverá uma Jerusalém espiritual. Para quem? Para todos aqueles que crerem que a promessa está sobre eles, para quem crê na salvação. E aí nós entendemos assim, quando nós olhamos para a história de Jerusalém e das portas que existem em Jerusalém, nós podemos analisar que Jerusalém por si só, a Jerusalém real dos dias de hoje, ela já traz significados para a nossa vida que nós podemos nos direcionar e nos direcionar muito bem. O problema é que nós não estudamos as partes físicas de Jerusalém. Quando nós entramos numa campanha dessa de portas abertas, nós passamos a entender o porquê portas abertas. Portas abertas para emprego, para saúde, para amor, para namoro, para casamento, para isso, para aquilo. Mas existe um significado muito maior, que é você mesmo. Você sabe que lá tem várias portas. Antigamente tinha mais. Quando Neemias foi lá refazer o templo, ele, Esdras, lá tinha 12 portas. E essas 12 portas tinham significados específicos, que era da parte de Deus. Desde quando o templo foi construído, essas portas foram intituladas porque elas tinham um motivo. Quando Davi estava com toda a estrutura do templo criado, Deus já tinha inspirado ele para fazer tanta porta. Por que 12 portas? Nós pensaremos assim, para as 12 tribos de Israel. Não, não é. E vocês vão ver que não tem comparação com tribos de Israel, mas tem comparações com significados que nós podemos praticar em nossas próprias vidas. E aí quando nós falamos assim, vou te falar para você quais são as 12 portas lá do templo de Neemias. Olha só que diferença existe entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Lá tinha a Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas aqui era para entrar os holocaustos que era feito no templo. Porta do Peixe, Porta Velha, Porta do Vale. Não vou falar porta, senão o culto não termina hoje. Porta do Monturo, Porta da Fonte, Porta das Águas, Porta dos Cavalos, Porta Oriental, Porta da Guarda, Porta de Efraim e Porta do Gado. Vocês percebem que cada porta tinha um nome específico e tinha uma razão de ser. Por que era a Porta dos Cavalos? Porque todos que chegavam a cavalo em Jerusalém tinham que ir para aquela porta, onde ali tinha controles. Ali tinha formas de você fazer com que entrasse os cavalos, e ali poderia ter um lugar para colocar os cavalos, amarrar os cavalos, ficar os cavalos. Alguém para cuidar dos cavalos. A Porta dos Peixes era por onde entrava todo o alimento que vinha do mar, das pescarias que entravam em Israel. E por que tinha uma porta específica para peixes? Porque ali tinha um controle específico para quando entrava peixe. Quando nós vimos os templos de hoje já não tem 12 portas. Por quê? Porque algumas portas deixaram de existir. Nós tivemos duas derrotas enormes lá em Israel, e uma delas destruiu o templo novamente. E quando os islâmicos pegaram o novo templo, tomaram ele de Israel, eles reconstruíram algumas portas, mas algumas eles deixaram fechadas, deram continuidade no muro. Porque na visão deles também tinha promessas para algumas portas. Hoje lá, se você for olhar hoje, lá só tem 8 portas. As 8 portas eu quero dizer para vocês o que ela poderia significar em nossas vidas para nos abençoar. E o que você pode entender dessas portas, trazendo para dentro de você a seguinte condição. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é templo do Espírito Santo. Fala de novo para ela: você é templo do Espírito Santo. O Senhor é templo do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque se nós somos templo do Espírito Santo, Jerusalém também tinha um templo sagrado, na qual foi constituído para ser o tabernáculo de Deus. E se você é templo do Espírito Santo, a sua volta deve ter muitas portas. Tem porta de entrada para tudo na sua vida, para coisas boas, para coisas ruins. Algumas que você decide abrir ou fechar na sua vida. Mas quando nós falamos que nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que entender que existem significados, porque um templo não é fechado, um templo é aberto. Um templo ele tem que ser aberto o tempo todo, porque nele entra e sai, nele entra e sai, nele entra e sai. E nós não podemos esquecer que se somos templo, aqui habita o Espírito Santo, então aqui há mobilidade, aqui há movimento. Você vem na igreja, você recebe, o anjo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você sentiu alguma coisa diferente, sentiu um arrepio, Deus está falando com você, você está sentindo que é com você, então você já vê que o Espírito já está te passando, já está te rodeando, já está se mexendo com você. E quando nós entendemos que as portas de Jerusalém
pode ter algum tipo de analogia com as portas que estão em volta de nós mesmo, como o templo do Espírito Santo, nós temos que entender o significado de alguma delas. E entender também como é que nós podemos fazer com que estas portas que existem em Israel hoje, possam trazer para nós entendimento do que é que nós temos à nossa frente para entrar e o que nós temos que fechar a nossa vida. Porque acreditem, por que Jesus só vai entrar por uma porta? E por que existem 8 portas lá? E o que significa essas 8 portas? Para que serve 8 portas para um templo? Você é um templo. Para que serve as 8 portas para esse templo da sua vida? Vamos dar uma passeada agora por esses portões que existem em Israel? Eu quero dizer para vocês que esse estudo foi feito, na verdade, há alguns anos atrás. Eu só atualizei ele, porque estava de outra igreja que lá tinha 8 ministérios, e 8 ministérios eram 8 portas. Cada porta tinha um ministério, ou vários ministérios dentro dessas portas, e era uma ideia interessante, porque as pessoas entendiam que nas portas de Jerusalém, eram umas portas que a igreja poderia ter também, para trabalhar, para poder fazer ministério, e as portas da igreja também traziam o entendimento que era a porta da sua própria vida, que você pode também ter vários ministérios, que você pode também fazer várias ações que essas portas faziam. E que você também pode se cuidar, como também as portas vão dizer para vocês se cuidarem. Amém? Vamos lá. Primeira porta que tem lá é a porta de Jafá. A porta de Jafá, gente, ela é uma porta hoje que é considerada a porta mais importante de Israel. Sabe por quê? Porque por essa porta entra todos os peregrinos que visitam Israel. Tudo bem, essa porta vai passar por uma área que só vive muçulmanos. Mas esse acesso faz com que você chegue em qualquer lugar do templo. E a porta de Jafá, ela tinha uma importância muito grande, porque naquele tempo de Jesus, ela ainda não era trânsito para todo mundo. As outras portas só entravam israelitas, muçulmanos, os islâmicos e muçulmanos. Na outra porta, alguns cristãos, mas nessa porta não havia separação de pessoas. Não havia nem interesse em falar assim, do que você é, como é que você é, o que você faz. Se você quiser hoje visitar lá a pedra sagrada lá, como é que chama lá? Surgiu aqui o negócio lá que é do domo, domo de ferro. Se você quiser hoje entrar para ver a pedra sagrada lá onde Isaac ia ser sacrificado, você não pode entrar, só pode entrar se você for islâmico, se você for da religião muçulmana. Então você vê, você tem barreiras hoje que você não pode entrar. Nós somos cristãos, cremos em Jesus e cremos também no Velho Testamento, mas você não pode, porque aquilo ali hoje é deles. Então tem situações que você fica impedido de fazer algumas coisas, mas as outras coisas que vocês podem fazer é que eu quero destacar. A porta de Jafá aqui, ela tem um significado, um simbolismo. Olha só. Esta porta representa o acesso a Jerusalém de todas as pessoas. No cristianismo, ela representa o aceitar Jesus. Pois quando fazemos isso, entramos por promessa na Nova Jerusalém. Essa porta está sempre aberta. Nós que decidimos entrar. Então, quando você está diante dessa porta, que você já esteve quando você se converteu, alguém te convidou para você aceitar Jesus. Olha, aceita Jesus. E ele, como a Bíblia diz assim, eis que eu bato a sua porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Amém? E se Jesus disse isso e você abriu a sua porta, então ele já está aí. E se ele está aí, ele ceia com você todo mês aqui na igreja. E também ceia na sua casa, se você orar e clamar a ele, chamar ele, abençoar o seu alimento com ele. E por que essa porta é importante? Porque ela dá o acesso de você ter Jesus na sua vida. Ela dá acesso de você entrar na Nova Jerusalém. Ela dá acesso de você também entrar na Jerusalém atual. Essa porta tem um significado importante, porque o aceitar Jesus é você tomar uma decisão de você fazer o seguinte: não, eu vou conhecer Nova Jerusalém. Eu sei que Jerusalém está lá do outro lado, está lá no Oriente, mas eu vou conhecer a Nova Jerusalém, aquela que Jesus me promete, que diz aqui que descerá dos céus, e eu entrarei nela. E para que você entre nela, vamos conhecer agora o que diz as outras portas, tá bem? Essa é a porta de Jafá. Segunda porta é a porta de Sião, ou como eles chamam lá, a porta de Davi também. Ela representa a presença de Deus. O nome remete ao Monte Sião. O Monte Sião, em algumas partes da Bíblia, diz que ali era morada de Deus. Representa-se como a morada de Deus no Monte Sião. E aqui diz assim,
é um símbolo de salvação e da morada divina. Está lá em Isaías 2:3 e Salmo 132:13. Esta porta mostra que Deus está ao lado. E a presença dele é certa para aqueles que creem. Nessa porta importante é olhar para fora. Porque o Monte Sião está logo na frente dessa porta. Você vê do lado o Monte das Oliveiras e do outro lado o Monte Sião. Você vê que interessante, tem portas que você abre para você ver o que tem lá fora, não é verdade? Mas essa porta também, quando você abre de fora, você não vê o que tem lá dentro. Essa porta, ela traz um significado importante, que fala assim: todos que entrarem por essa porta vão olhar para trás, para fora, porque essa porta também não fecha, está sempre aberta. Porque você tem que entender que se você está entrando num lugar sagrado, onde foi um lugar que Deus escolheu para fazer ali o templo dele, se você olhar para fora e ver o Monte Sião, você vai entender que Deus está logo ali. E a Bíblia diz assim: se ali é uma morada divina, então Deus está do lado. Pode haver qualquer guerra em Israel, não chega ali em Jerusalém. Não cai bomba ali. Ali não tem nada que possa acontecer, gente. As guerras podem acontecer em volta de Israel, mas não chega ali, porque ali também é terra sagrada do islamismo, do judaísmo e do cristianismo. Ninguém vai atacar a sua própria religião. E nós temos a terceira porta. Essa porta eu digo para vocês que ela é importante, porque ela faz com que você procure Deus. Se ali está falando que é a porta de Sião, que é onde é a morada divina, então você tem que de vez em quando olhar à sua volta e falar assim: Deus, aonde tu estás? Nos momentos de maior problema que você tiver na sua vida, você clama a Deus. Você fala: Senhor Deus, cadê o Senhor? Senhor Deus, onde o Senhor está? Senhor Deus, onde é que o Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor Deus, o Senhor esqueceu de mim? Não, você tem que pensar assim: olha, eu sou, Nova Jerusalém está dentro de mim, Jesus está aqui, eu aceitei Ele me prometeu Nova Jerusalém, então eu sei que Deus está aqui ao lado. E a Bíblia fala que Ele está à direita do Pai, então se Jesus está em você, à sua esquerda está Deus. E nós temos que saber que se Ele está em nós, então Deus está bem perto de nós. E aí esses significados, gente, faz com que você, quando você se depara com alguma situação, você comece a questionar certas coisas. Poxa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, tudo acontece de errado comigo, tudo acontece, mas você deveria pensar diferente. Fala assim: eu sou escolhido, eu estou aqui, eu aceitei Jesus, Ele é a minha salvação, eu estarei na Nova Jerusalém, e Deus está ao meu redor. E o que faz com que você seja menor se você está com aquele que é o maior? Só está na sua mente. E você tem que mudar isso na sua mente. Reprocessa. Começa a mostrar para as pessoas que você é importante. Se não para as pessoas, mas você é importante para Deus. Porque senão Ele não teria te trazido para cá, não teria te escolhido, não teria te abençoado, não teria te salvado. E não levaria você para Nova Jerusalém. Então você é importante para Deus e ninguém pode dizer que você não é. E por isso que você também não pode sentir que você não tem valor, porque o seu valor é imensurável. Só o fato de você estar ouvindo a palavra de Deus, para Deus já é um agrado muito grande. Ele se agrada disso, porque sabe que você vai sair daqui, com certeza, sabendo coisas que Ele tem que ensinar para vocês, que Ele vai ensinar para vocês, vai convencer vocês, e vai mostrar para vocês que a direção dele é dada. O que cabe a vocês é entender e entrar na direção. Às vezes a palavra de Deus, ela vem assim tão abençoadora. O culto foi uma bênção, tá? De vez em quando é cada pancada que a gente recebe, que parece que não foi nem para os outros, só foi para você. Mas porque Deus quer falar para você entrar na dimensão dele, na direção dele. Amém? Vamos lá, quarta porta. Não, a terceira porta. Porta de Damasco. Essa é uma das portas mais antigas que tem em Jerusalém. Ela dá de frente com a região de Damasco. E Damasco nós sabemos que foi o lugar onde Paulo recebeu a presença de Jesus, uma grande luz, que falou para ele o seguinte: Paulo, por que me persegues? Então aqui é uma porta que diz assim, é frequentemente associada ao caminho que Jesus percorreu até o Calvário, onde foi crucificado. A porta de Damasco pode simbolizar mudança de vida, a libertação e o caminho para um crescimento espiritual. Quando nós falamos dessa porta, nós falamos assim: foi por essa porta que Jesus iniciou o seu Calvário.
Se ele iniciou o seu calvário ali, a partir do momento que ele estava cumprindo a vontade de Deus, então ele estava fazendo a vontade de Deus em relação a nós. Porque a partir da crucificação de Jesus, nós tivemos acesso à salvação. E aqui vai mostrar que essa porta, ela não foi só aquela porta que trouxe Paulo à existência do Evangelho, não. Essa porta, na verdade, é aquela que mostrou que ali foi o caminho que Jesus fez para que nós tivéssemos salvação. Por isso que é uma porta considerada como que ela vai nos trazer a salvação, ela vai nos trazer um crescimento espiritual. Amém? Deixa eu correr aqui, que o tempo ali parece... Porta dos Leões. Ela fica próxima ao Jardim das Oliveiras. Tem 2 leões esculpidos na entrada. O que simboliza isso? Força, coragem e luta contra as perseguições e injustiças. Marca o início da via dolorosa de Jesus. Olha só, gente. Essa porta aqui, ela está no meio do caminho. Ali quando Jesus estava sofrendo, foi por essa porta que apareceu pessoas para ajudá-lo. Então quando você pensar em algum momento da sua vida que você está passando por dificuldades, que você precisa de ajuda, que você precisa de alguém para te dar alguma direção, é por essa porta que você vai pedir. Essa porta está em você. Essa porta é aquela porta na qual você clama. Você pode até não pedir, mas as pessoas vão enxergar a sua necessidade. Essa porta existe em você. E você vai falar não pela sua boca, mas pelo seu corpo, pelo seu olhar, pelo seu sentir, pela própria forma que você se expressar. As pessoas vão perceber que algo não está normal em você. E essas pessoas vão perceber por quê? Porque o Espírito vai tocar nelas, assim como também tocaram para ajudar Jesus ali naquele dia. E aí é o que eu digo para vocês, essas portas são gatilhos que vocês têm aí, que de vez em quando, eles acionam. Quando você está no desespero, é o momento que o seu corpo fala. Quando você está em momentos tristes, é o momento que você chora. À toa não, você chora porque você não suporta determinadas dores. Essa porta, ela está em nós. O que nós temos é que às vezes, deixar com que essa porta seja vista. Abra ela. Não fique prendendo, fechando ela em você. Não fique carregando coisas que está te machucando, que está te incomodando, que está te prejudicando de uma forma ou de outra. Abra ela. Aqui nós somos igreja, somos um corpo. Se o corpo enxergar isso, o corpo vai poder ajudar você. Mas se você puder abrir e falar assim, ei, grita, pede socorro, gente. Nós não podemos carregar coisas ruins dentro da gente. Se você tem a condição de você abrir e fechar uma porta, então abra na hora que você não suportar. Você tem que entender que a porta é você que decide abrir ou deixar fechada. Se você quer sofrer sozinho, aí você fala, mas nessa igreja não sou abençoado. Mas ninguém sabe por que vai te abençoar. Muitas vezes Jesus falou, o que queres que eu te faça, meu irmão? O cara é cego, o que você acha que ele vai pedir? Eu quero ver. É a mesma coisa, se pergunta, o que vocês querem que nós possamos fazer? Orar, fazer jejum, fazer algum tipo de ajuda? Mas se a gente não sabe, como que nós vamos fazer, gente? Revelação de Deus, gente. Revelação de Deus nós temos para muitas coisas, pela palavra de Deus. Mas não vamos ser ingênuos de achar que alguém vai saber alguma coisa da sua vida. As pessoas podem até receber do Espírito Santo alguma mensagem. Mas isso não é todo dia, não é toda hora, não é todo culto. Então você tem que estar preparado. Abre essa porta aí, tira o que está te machucando. Abra a sua boca e fala. Tira aquilo que está te incomodando de dentro de você. Compartilha aquilo que te incomoda. Não fica com isso dentro de você. Graças a Deus tem pastores, bispos aqui que você pode marcar um dia e conversar conosco. Mas tira isso de dentro de você, amém? Vamos lá. Porta de Herodes. Hoje é chamado de Porta das Flores. A Porta de Herodes é vista como um ponto de encontro e transformação espiritual, sendo mencionada no contexto de bênção das 7 portas, que buscam o encontro com Jesus e a libertação. É outra porta, tá, gente? Só que essa aqui é mais para o pessoal que é muçulmano, que é islâmico. Que aqui, na verdade, Herodes era islâmico, era judeu, era tanta religião que ele pegava, até romano ele era. Então, aqui entra como sendo uma porta onde tem um ponto de encontro ali do pessoal que crê na fé islâmica, ok? Porta nova, essa porta aqui é fantástica, ó. Ela simboliza uma nova oportunidade, por isso que é nova, né? E eu considero essa porta como sendo de cada igreja cristã que está aberta agora pregando culto. Por quê? Porque ela representa uma nova fase na vida das pessoas que estão lá. Ela traz novidades. O Evangelho é isso, novidade de vida. Ou o entendimento de Deus, ou a possibilidade de experimentar o novo poder de Deus, pode ser associada no conceito que eu preguei aqui antes. Lá em Apocalipse 21, é a Nova Jerusalém.
E cada porta que você vê aberta de uma igreja, você tem que pensar assim, essa é uma porta nova, sempre nova, porque ela traz novidades do Evangelho. Todos os dias você vai entender uma palavra que vai falar com você de uma forma diferente. Por isso que é uma porta nova. E essa porta nova hoje lá, ela é utilizada para quê? Para novos convertidos que chegam lá sem conhecer muito a história de Jerusalém. E por ali há pessoas treinadas para explicar o porquê daquela porta nova. Ela foi construída depois dos islâmicos, tá? Ela não é do tempo de Neemias. Mas por quê? Porque ali havia necessidade de trazer pessoas para conhecer realmente o que havia de interessante em Jerusalém. E temos a última porta, que essa a última porta não, temos a sétima porta, que é a porta do lixo. Essa aqui, gente, é a porta de saída dos resíduos da cidade velha. A antiga porta do monturo, essa aqui existia em Neemias. A porta do lixo pode ser interpretada como um símbolo do que está dentro de vocês. De nós, né? Que não é mais útil, é nocivo, como mágoas, traumas, ou até mesmo a visão de si mesmo como um lixo. Pessoas que se rebaixam a tal ponto que a autoestima é zero. Pessoas que acham que é diferente porque as pessoas a julgam diferente e não dão importância nenhuma para ela. Pessoas que querem aparecer de um jeito porque de outro jeito talvez as pessoas não a enxergariam. E essas pessoas, elas se sentem assim, excluídas, separadas, abandonadas. Nunca essa porta serve para trazer lixo para dentro. Ela tem uma característica, o lixo só sai. Eu vou falar da outra, mas depois nós vamos voltar para essa, tá? A porta dourada, ou porta da misericórdia. Uma das portas mais emblemáticas de Jerusalém. Localizada no lado leste da cidade, perto do Monte das Oliveiras. É um símbolo que representa a entrada de Deus, a esperança, os milagres e a salvação. É onde Jesus vai voltar. A tradição judaica afirma que a porta dourada só será aberta quando o Messias chegar e entrar em Jerusalém através dela. E lá diz em Ezequiel assim, ó: então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Ezequiel, ele vai falar isso quase 600 anos antes de haver essa porta fechada, antes de os islâmicos conquistarem a Jerusalém. E ele diz assim: e disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por este mesmo caminhará, o caminho sairá. Por ele vai entrar e vai sair também. Essa porta, gente, se encontra-se lacrada até hoje. Os islâmicos lacraram ela, exatamente porque eu falei no começo. Mas eu quero que você pense assim, ó: se nós temos alguns problemas que nós temos que consertar em nossas vidas, que nós temos que tirar para fora, que nós temos que... eu quero entrar por essa porta, eu quero fazer parte dessa porta quando Jesus entrar, porque eu sei que quando ele entrar por aquela porta nós seremos arrebatados. Mas se você pensar assim, eu estou pronto para quando ele chegar naquela porta, será que eu não vou ter, se eu tiver que levantar o céu, será que eu vou ter muito peso de lixo na minha vida que eu não joguei fora? Será que eu não estou juntando tralha? Será que eu não sou nenhum acumulador de coisa errada na minha vida? E aí a gente dá alguns exemplos aqui, gente. Se eles fizeram uma porta do lixo lá, com certeza você também tem que ter uma porta do lixo aí. Olha para a pessoa do lado e fala assim: você tem uma porta do lixo aí dentro também, viu? Pode falar para ele, afirma para ele que ele tem uma porta do lixo. E essa porta do lixo é quando ele declara que não vai mais fazer parte daquilo na sua vida. É quando você declara e tem fé que aquilo que hoje te incomoda não vai te incomodar mais amanhã. E aí eu pergunto para vocês, olha só. Essa porta é para ter controle, tá, gente? Todas as portas é para ter um controle de entrada e saída. Então, se você tiver o controle dessa porta do lixo, você não vai deixar entrar porcaria. E você vai abrir todas as janelas para tirar as porcarias que chegou a entrar em você, ou que já estava em você. Olha só. Essa porta simboliza espiritualmente, e temos que ter o controle que entra em nossas vidas. A raiva, o rancor, a falta de perdão, a arrogância, a soberba, vingança, falsidade, fofocas. Quando você fala mal de alguém ou fala de alguém, prejudica alguém, mentira. E tudo aquilo que você faz, que alguns segundos depois, alguma coisa vem dentro de você e diz assim para você: você não fez certo.
Ou você chega mais um pouquinho, mais alguns segundos, e você fala assim: me arrependi de ter falado aquilo. Ou daqui a pouco, mais alguns segundos, você fala: eu vou até essa pessoa consertar isso. Se você tiver essas atitudes, então o Espírito Santo está em você. O templo dele, ele quer limpo, e ele quer que você tire essas porcarias da sua vida. Conserta isso, joga para fora, abre a porta do lixo e diz assim: não vou mais fazer isso, não vou mais falar assim, não vou mais agredir, não vou mais mentir, não vou guardar raiva, não vou guardar rancor, não vou guardar. Tudo isso daqui são doenças da alma, que se você deixar dentro de você, só vai aumentar. Por isso que eu falo para você, a porta do amor da semana passada, ela que faz o preenchimento quando você tira isso. Se você abre a porta do lixo e joga isso fora, aí o amor entra. Porque o amor é de Deus. E você não vai falar que não quer o amor de Deus. E Deus vai falar com você, e o amor dele vai vir de várias formas. Mas porque o seu coração agora, porque a porta, o seu templo que está em você, já não tem tanta tranqueira, já não tem tanto lixo. Se você pensar assim, como é que eu posso ser igual a Jesus? Você conhece a história de Jesus? É difícil ser igual a ele? Claro que é. Ele nasceu santo, irrepreensível, nasceu para ser cordeiro imaculado. Você não é mais isso. Jamais você vai conseguir ser igual a ele. A não ser que você nascesse de novo e fosse Jesus de novo. Mas não é assim. Aí eu pergunto, poxa, então o que eu tenho que fazer? O melhor que você pode fazer. Você tem que procurar limpar o que tem dentro de você. O que te incomoda, o que te machuca e o que machuca outras pessoas. Você tem que consertar, você tem que endireitar caminhos. Você tem que achar as rotas que muitas vezes você já mudou elas na sua vida, mas que você precisa voltar para essa rota. Porque ali tem gente te esperando. Tem gente ainda que está esperando você chegar um dia para você fazer o conserto da rota. Você não pode deixar isso para mais tarde. Mais tarde é muito longe às vezes, talvez não dá tempo. E quando nós falamos nas portas, a gente pensa assim, poxa vida, por que tem uma porta do lixo? Uma porta do lixo. É porque lixo tem em todo canto, gente. E o lixo quem faz somos nós. E não tem como evitar isso. Na sua casa você tem lixo, se você tem um apartamento você vai ter lixo. Em qualquer lugar você vai ter lixo. Aqui na igreja tem lixo, se você for ver lá está cheio de copinho para jogar no lixo. O lixo está em nossa volta todo o tempo. Mas o que cabe a você, quando você vê o lixo? Ficar feliz. E quando você não vê o lixo? Que o lixo está aí dentro de você. E você acha que isso aí só incomoda você? Não. Incomoda você não, te enche. É como se fosse um vaso que tivesse uma coisa boa e uma coisa ruim. E ali elas às vezes se misturam. Por quê? Porque você não tomou a decisão de abrir essa porta. Vocês lembram que eu falei semana passada? Eu vou falar de portas fechadas. Você pode estar com a porta do lixo fechada para algumas áreas da sua vida. E você tem que abrir essa porta. E o que aquilo que é lixo que te incomoda, ou que incomoda alguém, por causa de você, abre essa porta. Joga esse lixo para fora. Conserta isso. Eu quero pedir hoje para vocês o seguinte, ó. Hoje é o final dessa campanha das portas abertas. E nós queremos ungir vocês. Mas eu quero fazer um ato profético. Porque eu sei que muitas vezes nós temos que ter coragem de colocar diante de Deus as nossas vontades. E as nossas vontades é que nós tenhamos agora a porta do lixo aberta e que nós possamos tirar nessa noite aquilo que incomoda mais você, aquilo que machuca mais você, o que faz você machucar outras pessoas. Quando você tomar essa decisão hoje, nós vamos ungir você, mas a unção vai ser um selo. Porque da forma como vocês orar e entregar para o Senhor os lixos que te incomodam, que machucam você, que perturbam você, ou que machucam você com relação a outras pessoas, você vai colocar esse lixo para fora. E quando você vem aqui na frente, eu vou passar por isso também, porque eu sei que eu tenho lixo, todo mundo tem lixo. Eu também quero ficar mais leve hoje. Eu pedi para o bispo e para a bispa, pela autoridade deles, para eles nos ungirem. E nós vamos passar aqui, e nós vamos receber a unção dos dois, vai ser unção dobrada. Nós vamos receber a unção dos dois, sabe por quê, gente? É um selo, um de cada lado. Ó, sela aqui, sela aqui, sela aqui, sela aqui, mas sela. Eu quero que a minha porta do lixo esteja selada, não vai entrar mais coisa ruim dentro de mim. E o que eu tinha dentro eu coloquei para fora. Quando essa porta for selada, você não vai gerar mais lixo dentro de você. E você também não vai deixar mais entrar lixo em você. E eu quero que espiritualmente você entenda isso. As pessoas podem falar coisas que vão te influenciar. Vai bater na porta. Não vai entrar. E se você ainda tiver alguma coisa, você vai ter outras oportunidades de você abrir essa porta e você colocar esse lixo para fora novamente. Todas as vezes que você vir aqui na igreja, você pode abrir essa porta e colocar todo o lixo.
para fora. E é isso que eu quero que vocês entendam e pratiquem, porque portas abertas, elas têm que ser abertas para alguma coisa que seja abençoada na sua vida. Que você abra para tirar aquilo. Porque nos últimos dias das pregações foram que as portas estavam abertas para abençoar vocês. Hoje é vocês que vão abençoar vocês mesmo, tomando decisões. Amém? Amém, igreja? Então, eu quero pedir para o louvor. Hoje eu vou pedir para o louvor louvar. Porque eu sempre deixo eles no vácuo aqui, gente. Peço perdão para vocês. Eu acabo o culto, às vezes estão louvando. Eu levo bronca da minha esposa toda vez. Ela fala, por que você não espera eles louvar? Eu não sei, mas eu também gosto de ouvir o louvor quando eu acabo. Mas eu quero louvar, eu quero trazer um louvor e pedir para vocês o seguinte, ó. Vocês vão abrir a porta do lixo hoje na vida de vocês. E se essa porta do lixo ela foi feita para que possamos tirar tudo aquilo que é de ruim que está dentro de nós, então vamos tirar. Eu queria que apagasse essa luz, deixasse ela só a luz aqui do altar. Porque nós vamos orar. E só vai ter o louvor tocando aqui. E os bispos vão estar aqui na frente, prontos para ungir você. Quando você acabar a sua oração, quando você limpar o que tem aí dentro, você se levanta, vem aqui e receba a unção que vai selar essas portas. Que essa unção represente para você nessa noite o dia que você fez uma limpeza muito boa dentro de você. E se faltar outros dias, venha. Esse é o lugar para você abrir a porta e colocar aqui, tá certo? Vamos orar, gente. Vocês podem ficar orando sentados, de pé, de joelho, da forma como vocês quiserem. Aquilo que o Espírito dizer para vocês fazerem, façam. Aquilo que vocês sentirem no coração, vocês façam. É uma conversa que vocês vão ter agora, porque não é que o lixeiro vai passar, mas a porta vai se abrir. Para onde vai esse lixo? Não sei se vai lá para onde fica todas as lixeiras de Jerusalém, mas com certeza tem um lugar certo para esse lixo ficar. Comece a orar.